Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no curso Tarô e Sua Intuição. Hoje nós vamos falar sobre o arcano maior, Louco, a lâmina do louco. Como vocês devem lembrar, nós estamos falando sobre a família de número 4 de 9 famílias. A família número 4 recebe esse nome porque ela é do quarto arcano maior, que é o Imperador. Nós já tivemos a aula do Imperador. Vou deixar um cardzinho aqui para vocês. Nessa família, nós também tivemos uma aula de ressignificação da morte. Vou deixar um cardzinho para você. Esses são os 3 arcanos dessa família. Hoje, nós vamos falar sobre o louco. Nós também temos os arcanos menores, que são os 4 de todos os naipes. Na última aula dessa família, nós vamos falar dos 4 de todos os naipes, bem como fazer uma amarração, como vocês devem ter visto desde a primeira aula, a gente sempre amarra a família e faz as relações entre todos os arcanos maiores e menores daquela família. Nós já vimos por que o imperador dá o nome à família. Se você não assistiu a aula 1, onde eu explico o que são as famílias, vou deixar o cardzinho aqui. Nós já vimos por que o 13 é da família 4, 1 mais 3 é 4. Agora, se o louco é de número 0, por que ele está na família 4? Porque o louco, pessoal, na nossa jornada, ele representa o início e o fim. Nós temos 22 arcanos maiores. E o louco é o 0, o início, antes do 1, que é o mago, e ele também é o fim, depois do 21, que é o mundo. Ele representa o início e o fim de uma jornada. Com isso, vocês já devem ter percebido, se o fim representa também um início, ou seja, um círculo, morte, vida, essa já é a nossa primeira relação da carta do louco com a carta da morte. Lembrando que na última aula dessa família é quando nós vamos ver oficialmente quais são as relações entre todos os arcanos menores e maiores da família 4, que é a família do imperador, com louco, imperador, morte e os 4 de cada naipe. Mas vocês já podem aí fazendo as inferências conforme a gente for dando as palavras-chave e as interpretações dos símbolos. Em relação ao planeta, o planeta associado à carta do louco é Urano. Se você conhece uma outra interpretação, lembre-se que nós estamos numa escola de pensamento específica, já falamos bastante sobre isso nas últimas aulas. Não se preocupe se você encontrar uma informação divergente, nós somos coerentes com a mesma escola de pensamento e nos mantemos nela. E nessa escola, o planeta associado ao louco é Urano. A família de número 4 tem como palavra-chave para todos os arcanos maiores impacto. Vocês devem lembrar que para o imperador era impacto paternal. E aí nós comentamos sobre paternal, não necessariamente ser de pai. O impacto paternal ou do mundo. E o impacto que nós temos aqui no louco é o impacto do espírito. Impacto espiritual. O que isso significa? O espírito em busca de experiências. Volta lá para sua crença, aquilo que você acredita. Se você não usa o nome espírito, você pode usar, por exemplo, o nome essência ou algum outro nome. Se aplica também. Aqui para nós temos o nome impacto espiritual, pensando que a sua essência está, então, aqui no planeta Terra para que tenha experiências. Então, você, nesse corpo humano, recebendo seu nome, suas habilidades, suas potencialidades, as suas personalidades, cada um de vocês, então, tendo as suas experiências. A busca pelas experiências. Ou seja, tendo aqui, pessoal, um viajante, fica bem claro, né? Quem nunca viu aquele desenho de alguém que foge de casa, pega um pedaço de pau, amarra uma trouxinha no pau, leva só o essencial e bora se aventurar. Exatamente.
sem tirar nem pôr, né? E está representando cada um de nós, o nosso espírito, a nossa essência em busca de experiências. E essa frase, o espírito em busca de experiência, é de Edward Waite, que foi quem desenvolveu a ideia para esse nosso deck, baralho de tarô, com a desenhista Pamela Smith. Então, o louco, pessoal, é o nosso coração. Como assim o coração? A essência, dizendo para você qual direção tomar. Não é o pensamento, é a essência, vai além. Mesmo que aquilo pareça uma loucura. O cachorrinho aqui, pé no chão, ele tá o quê? Alertando, cuidando. Qual que é o cenário que a gente tem aqui? Uma estrada tranquila, à frente não, um precipício. Qual é o semblante dessa pessoa em relação a esse desafio? Tranquilo, né? Tranquilo, livre de preocupações. Se ele estivesse cantando uma musiquinha aqui, ia ser lá, 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 lá. Tá nem aí, Cora do Brasil, né, pessoal? Então, ele tá livre de preocupações aqui, deixando ser guiado pelo coração, pronto para um desafio, guiado pelo coração, mesmo que aquilo pareça uma loucura. Então, é aquela vozinha dentro de você dizendo que tem alguma coisa a mais, tem algo a mais aí. Será que é só isso a minha jornada? Pessoal, veja que isso não é nas coisas práticas, certo? Nós não estamos falando da pessoa acordar cedo, escovar o dente, comer um almoço, e isso sim é uma jornada que você tem todos os dias. As coisas práticas que você faz, cada pessoa tem o seu jeito. Algumas pessoas são mais criativas, outras são menos. Algumas pessoas são bem práticas, outras são menos. Algumas pessoas têm aquilo que na nossa sociedade atual considera-se sucesso, como bens materiais, uma carreira, e outras não. Todas essas pessoas, independente de que tipo de experiência estão tendo, estão fazendo o trabalho das experiências que o espírito busca. Isso é muito importante a gente lembrar, porque quando você estiver fazendo uma tiragem para um consulente ou para uma consulente, deixe os seus julgamentos de lado pelo estilo de vida e tipo de experiência que a pessoa está tendo, porque cada um de nós vai ter as suas próprias experiências e isso vai chegar ao que o espírito pede ou precisa de cada pessoa, cada um sendo um indivíduo diferente. Tá bom, pessoal? Então, nesse processo, cada indivíduo vai ter as suas experiências diferentes e dentro de cada história, ou cada vivência, ou cada jornada de cada um, vai ter aquilo que o espírito pede. Não existe uma receita que é para todos. Isso é muito importante a gente lembrar quando a gente pega essa carta, tá bom? Não é necessariamente só uma coisa inconsequente. Apesar da gente ver aqui que ele pula no precipício, isso não significa que é inconsequente. Significa, talvez, dependendo da situação, inconsequência, significa, talvez, dependendo da situação, uma inocência que pode representar um perigo, claro, mas de qualquer maneira vai representar uma experiência do espírito. Então, pessoal, como nós vimos, essa carta é tanto o 0 quanto o 22. Ou seja, se nós pegarmos todos os arcanos maiores, do 0 ao 21, 22 arcanos. Quando você chega no mundo, você volta para o louco. E isso pode acontecer de diversas maneiras dentro da vida de uma pessoa, no micro ou no macro. Ou seja, você pode ter o que você consideraria uma jornada completa em um período de um dia, um mês, um ano, ou você pode ampliar essa experiência e colocar ela na sua vida toda. Esse arcano, essa lâmina representa o início da jornada do herói, que nós vamos falar com mais calma, numa aula especial, mas desde a primeira aula eu trouxe para vocês aqui a jornada do herói, com o Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Quem não conhece, quiser pesquisar um pouco, fique à vontade. Qual que é a lição que nós tiramos, então, dessa lâmina? A lição é para que a gente confie no caminho
que nós seguimos. Nós vamos estar guiados pelas boas perguntas. Quais são as boas perguntas? As boas perguntas são os enigmas. Os enigmas muitas vezes não têm uma única resposta. Então, se eu faço uma pergunta que é um enigma para você e não te dou a resposta que vier para você é a sua resposta. O mesmo enigma, uma pessoa diferente vai ter uma resposta diferente e também está correta, porque é a resposta que serve para aquela pessoa. Percebe? Ou seja, movendo-se na sua jornada, no seu caminho e confiando na resposta dos enigmas, das boas perguntas, aprendendo a fazer as perguntas certas, as respostas que virão para você serão as respostas certas, e isso vai te guiar. Por isso que a gente gosta de falar que é o coração, porque é uma representação não só das emoções, como da essência. A resposta da sua essência. Ou seja, para que a sua jornada seja aquilo que o seu espírito tem sede. E assim você vai descobrir o quê? O seu potencial infinito. Como assim potencial infinito? Bom, pensa numa pessoa que tem uma capacidade, mas ela não trabalha aquela capacidade. Ela continua tendo aquele potencial, ou seja, se ela quisesse, ela poderia. O que ela vai fazer com aquela capacidade é infinito. Como assim? Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Quando eu tento inventar pratos novos, fica uma delícia. Eu nem consigo ensinar muito bem outra pessoa a cozinhar, porque eu vou pondo, vou fazendo, faço aquela alquimia e, bum, sai alguma coisa maravilhosa. Essa é uma potencialidade que eu tenho. Como eu trabalho essa potencialidade? Cozinhando para as pessoas amadas da minha vida, uma forma que eu tenho de demonstrar amor. Alguém que esteja guiado de outra maneira, ou seja, para o enigma da vida, para as perguntas, a pessoa esteja guiada para o sucesso material, lembrando que isso não está bom, nem ruim, nem certo, nem errado. Simplesmente seria uma outra pessoa com a mesma potencialidade. Pode pegar essa potencialidade e transformar num restaurante de sucesso. Ou seja, ambos, a outra pessoa e eu, temos essa possibilidade, essa potencialidade, essa habilidade nata que nós viemos, que é a sede do espírito. Mas como nós colocamos em ação essa potencialidade é diferente. Por isso a gente diz que é uma potencialidade infinita. E por isso que eu bato na tecla e digo para vocês que deixe de lado os seus julgamentos, que aquilo que você vai achar importante, que seja feito com uma potencialidade, vai ser diferente daquilo que a outra pessoa vai achar importante que seja feito com a mesma potencialidade. E ambas as pessoas estão dando a resposta de acordo com o seu coração, com a sua essência das potencialidades infinitas. Certo? Vamos continuar então. Ou seja, nenhuma decisão é uma decisão errada. E eu gosto de colocar sempre assim: nenhuma decisão é errada e nenhuma decisão é certa também. Vamos tirar um pouco isso de certo ou errado e pensar em potencialidades infinitas e habilidades para a experienciação do espírito. Mesmo que pareça errado, quando você olhar o outro, veja que para si é uma importância e para o outro é outra importância, porque você, é outra pessoa, é outra pessoa. Siga o seu coração, acredite na sua capacidade, reconheça as suas potencialidades e se joga. Se joga mesmo, olha aqui, em português a gente tem essa expressão. E realmente ele está aqui na beira do precipício. Então, as decisões, o que acontece? Elas criam aquilo que acontece na sua vida. Por isso que se ouve falar tanto hoje em dia de ser o ator da sua própria história, pensar e criar. Isso é uma capacidade do ser humano, a partir das suas próprias decisões. As suas decisões é que vão criar aquilo que você vive. De uma maneira ou de outra, mesmo que nós não consigamos ver, no momento em que as decisões sejam feitas, a gente está colocando em ação, movimentando mais um caminho, mais uma abertura da nossa jornada. Quando nós fazemos isso de uma maneira ou de outra, em algum momento ou outro, não só um avanço, como uma ruptura, uma nova descoberta, uma ruptura, um avanço daquelas decisões que você tomou, confiando no seu coração,
seguindo a necessidade do seu espírito e da sua essência. Ou seja, arrisque-se. Nada mais claro do que isso ao ver, então, esse precipício. Arrisque-se. O louco, ele tem uma sabedoria também. A sabedoria da essência, do espírito. E ele também sabe que não tem pressa. Então, se você olha essa pessoa aqui, segurando uma florzinha, andando, né? Será que essa pessoa está correndo, gente? Não, quando está correndo, eles mostram uma nuvem bem rapidinho passando. Lembra quando a gente viu aquele cavaleiro, né? A carta da corte, com a nuvem assim, mostrando que estava rápido. A fisionomia estaria diferente. Tem calma esse aqui, tem paciência. Ele tem a sementinha da inocência, mas ele tem uma sabedoria que não é a sabedoria só do mundo, daquilo que naquele cenário do país ou da época que a pessoa vive é que é considerado certo ou bom. Ele tem outro tipo de sabedoria, por isso às vezes parece loucura aquela vontade. Por isso aquilo parece louco, insano, porque é uma outra sabedoria que vem aqui. A sabedoria de conhecer que não existe pressa para a experiência da alma, que não existe pressa para as vontades do espírito. Vamos para os símbolos? Os símbolos, então, a rosa branca. Muito, muito, muito símbolo para a rosa branca. Nós já falamos especificamente sobre a rosa branca numa aula sobre simbologia. Eu vou deixar aqui para vocês. Em algum desses cantinhos aqui em cima vai ter o card para a simbologia da rosa branca. Para nós aqui, o mais forte é a pureza. A pureza, tá? Então, sementinha, inocência e a rosa branca, pureza. Pureza. Esse galho aqui, ou esse pedaço de pau que ele tem, deixa eu ver se eu consigo. Vamos focar aqui. A rosa, então, a pureza, e esse pau onde tem a trouxinha, nesse caso, uma sacolinha. Então, a rosa, pureza, e o bastão também, podendo ser uma vara ou uma varinha. Uma vara aqui que se conecta ao quê? A energia, ao poder, à ação e à inspiração. Essa vara, ela está como? De cima para baixo. Direcionamento em relação ao sol, o Pai Sol, da inspiração. Ok? Inspiração. Sentindo a luz e o calor vindo aqui, então, do todo. Inspiração. Ok? O que mais que nós temos aqui? As montanhas. Lembra que nós falamos sobre montanhas? Muito, muito bem. Quando a gente falou sobre simbologia, volta lá de novo na aula de simbologia. Onde tá? Tá aqui. Quem é também membro com a apostila, tem lá na apostila certinho cada um dos itens, né, da simbologia. Nós vimos o quê? Que montanha suave significa uma coisa, um monte baixo significa outro. Como é que tá essa montanha aqui? Alta, com vários picos e gelo. Como a gente sabe que ela é alta? Gelo, lá em cima, né? Então, se você tem um monte ali de 3, 4, 5 metros ali do lado da sua casa, não vai ter gelo em cima, né, pessoal? Agora, lá no Everest, lá em cima tem gelo. Até no verão, né? Tá lá no topo da altitude. Ou seja, isso aqui é alto. Alto, íngreme e acidentado. Isso está representando o quê? A jornada. Não é uma jornada, vai ali, chegou amanhã, né? Olha o tipo da montanha. Altos e baixos, dificuldades, coisas que acontecem com a gente, sendo representada aqui pela montanha, a jornada. O cachorro. Mas quando você pensa em cachorro, principalmente nas culturas ocidentais, é o que, gente? Lealdade. Lealdade. Você pode fazer o que for. Esquece do cachorro. Às vezes a pessoa é até cruel, o que não é pra fazer, lógico, né? Mas, mesmo assim, o cachorrinho vai lá, deita e dá a barriguinha pra você fazer um carinhozinho. Às vezes você nem conhece, ele te segue pra casa, não é isso? Então, é a lealdade. Aqui, em especial, também, guardião e protetor. Ele está alertando aqui. Então, ele está alegre, abanando o rabinho, sim. Mas ele também está representando, além da lealdade,
um guardião e um protetor. Não é à toa, pessoal, que os grandes estúdios de televisão, quando eles fazem um filme e eles colocam um personagem principal, o personagem tem o quê? Mascote. Eles não tiraram isso da cabeça deles, não. Isso aí já existe, tá? Sugiro mais uma vez que nós leiamos aí a jornada do herói. Sempre nós temos aquele comparsa ali, aquele mascote representando a lealdade, vai estar ali do seu lado, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, é o seu cachorrinho. Mas esse mascote aqui, ele também dá o alerta, ele também guarda e protege. Vermelho, além de todos os símbolos que nós já vimos da cor vermelha, nós temos aqui no vermelho, quero chamar a atenção aqui para todo o vermelho, mas em especial na pena. A subida de Kundalini. Nós já falamos sobre os chakras. Se você não tem conhecimento sobre chakras, não tem problema, você não é obrigado a saber para poder ler tarô, mas saiba que existe uma energia em si que sobe, te conecta terra, aterramento, com o todo, a coroa, certo? E na subida dessa energia, e a gente fala então, a subida de Kundalini é um despertar. É um despertar da sua energia. O seu despertar energético, ou seja, está no início da jornada, desperta sua energia, desperta suas potencialidades na subida de Kundalini, representada aqui na pena, na cabeça. Então, assim como as montanhas representam a jornada, eu queria bater na tecla novamente e lembrar vocês que os picos vão representar, então, o quê? Os obstáculos na jornada. Pessoal, sobre o que isso significa na vida de uma pessoa e a jornada do herói completa, nós vamos fazer só quando nós já tivermos visto todas as famílias. Mas vocês já podem ir juntando aí todas as informações que nós já temos, vendo cada um dos arcanos maiores e criando, então, a sua própria jornada. Lembrando que nós teremos uma aula especial sobre isso para finalização. Sobre as cartas da corte que não estão em nenhuma família, nós vamos fazer quando nós terminarmos a família 4. Então, ela vem mais ou menos aí no meio do nosso curso. Marcando o meio do curso, nós faremos uma aula especial sobre os arcanos da corte. E, então, seguiremos para a família 5. Nós ainda temos algumas aulas da família 4, já vimos o imperador, hoje nós vimos o louco. Então, lembrando, impacto paternal, impacto do espírito. Nós já vimos a ressignificação da morte, para a gente poder seguir tranquilo essa família. Aqui também nós temos impacto, o impacto da vida, impacto paternal, impacto espiritual, impacto da vida. E nós temos ainda, então, a aula final da família, que é com os 4 arcanos menores de número 4, finalizando, então, a família do imperador com todas as amarras de todos os arcanos. Ok? Finalizamos por aqui, então, hoje. Queria mais uma vez agradecer aos nossos membros que apoiam o nosso canal e lembrá-los que nós temos, então, a aula extra em relação à mesa do alquimista. Eu vou deixar aqui o link, tá bom? Então, os membros que têm acesso podem ir lá olhar. Eu agradeço também a todos os inscritos que colaboram com perguntas. Fiquem à vontade. Esse canal é nosso, ele está aqui graças a vocês. Então, gratidão imensa. Um beijo grande. Salve luz!